Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 24. Arão, médium de efeitos físicos. Aproveitei o momento e perguntei a Corina: todos os irmãos cursam a faculdade? Eles a conhecem, mas só alguns levam adiante a oportunidade. Ainda bem que eu adoro esses cursos, porque deve ser triste deixarmos passar tão belo chamado. Deparei com um grupo. Eram conhecidos meus, cujos parentes aguardam ansiosos as mensagens. Corina prontamente me informou que eles estavam ali para aprender a psicografar. Luiz, muitos vivem pedindo para os médiuns mensagem dos filhos e ficam zangados porque não as recebem. Não sabem o quanto é difícil para aqueles que partiram manusear a caneta física que é o médium. A maioria desiste logo no início. De que modo podem ajudar? Orando pelos seus entes queridos com a mais bela oração, a da caridade. Aí é que complica. Muitos temem o contato com os pobres. A caridade, Sérgio, é o único caminho da salvação. O caridoso é leal, compreensivo, humilde, trabalhador e desprendido. Ouvimos dizer que a mais importante é a caridade moral. Estou com Francisco de Assis. Quando lhe perguntaram qual das duas é a mais importante, ele respondeu: mas já dividiram a caridade? O caridoso não está preocupado em batizar seus atos. Ele apenas segue os preceitos de Cristo, que disse: bem-aventurados os misericordiosos. Observei ainda aqueles espíritos preparando-se para mandar suas cartinhas aos que ficaram. Irmã, também existem os que não gostam de escrever? Sim, Luiz, e muitos deles nem chegam a ensaiar as primeiras letras. Acho muito complicado, irmã Corina, este trabalho. Chegam até a invocar os espíritos, por desconhecerem a disciplina espiritual, julgam que é só chamar e serão atendidos. Os médiuns devem ser esclarecidos quando se julgam capazes desse trabalho. Ele é muito digno para não ser levado a sério. As mensagens surgiram na doutrina para tornar mais conhecida a doçura do bom Deus, ao qual ela se consagra como mensageira divina. Porém, note bem, mensagens de amor para mostrar àqueles que ficaram que Deus não mata. Quando transpusemos a entrada, acercamo-nos dos demais e me despedi de Corina, que se dirigiu para junto dos outros mestres. No salão iluminado, fomos-nos acomodando. O palco circundava o ambiente e, ao dar início à sessão, logo me senti emocionado. Vi Moisés receber dos mensageiros de Deus os primeiros códigos do mundo maior. Com igual carinho e admiração surgiu à nossa frente Arão, o companheiro de Moisés, o grande mestre Arão. Esse segue o capítulo 7 do Êxodo, versículo 8.
E o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei alguns prodígios, tudo dirás a Arão: pega a tua vara e lança-a por terra diante do Faraó, e ela se converterá em serpente. Então, percebemos os grandes mestres de efeitos físicos que eram Moisés e Arão. E acompanhamos a vida do grande amigo de Moisés. Compreendemos o quanto ele foi importante em todos os momentos em que Moisés dele necessitou. Ainda no capítulo 7, primeira praga, a transformação da água em sangue. No versículo 19, dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas para que se convertam em sangue. E Arão, levantando a vara, feriu a água na presença do Faraó e de seus servos, e ela se converteu em sangue. Segunda praga, capítulo 8, versículos 5 e 6. Dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e lagos, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram e cobriram a terra do Egito. Terceira praga, capítulo 8, versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, e haja piolhos em toda a terra do Egito. Acompanhando Moisés e Arão, defrontamo-nos com a mediunidade de efeitos físicos, e Arão tornou-se para nós uma figura querida. Quando falamos em Moisés, poucas vezes recordamos do seu fiel companheiro, e Arão, ali no teatro vivo, foi nos apresentando como um precursor da mediunidade de efeitos físicos. Ele abriu, junto com Moisés, as primeiras páginas do Espiritismo. No capítulo 32 do Êxodo, acompanhamos a caída do médium. Arão era o companheiro de Moisés, um bom médium de efeitos físicos, porém, ao enfrentar sozinho uma multidão de acusadores, ele se viu acovardado. Quantos médiuns hoje, no século XX, ficam ao lado de Jesus na hora da ceia divina, mas o deixam sozinho na hora da crucificação? Vamos recordar no capítulo 32, versículos 1 e 2, o bezerro de ouro. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se contra Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que aconteceu a Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Arão disse-lhes: tomai os pendentes de ouro da orelha de vossas mulheres, de vossas filhas, de vossos filhos, e trazei-mos. Assistimos de que modo a fraqueza e a vaidade varriam a alma de Arão. Quando se viu inquirido pelo povo, aflorou nele o espírito de liderança. Ele, que ao lado de Moisés só recebia ordens, na sua ausência desejou mandar. Mas, como muitos de nós sem preparo ainda, com esse gesto, contraiu Arão uma dívida de verdade para com aquele povo que nele confiou.
Arão era um sacerdote, mas a sua fraqueza diante do povo ficou nele gravada para reencarnações futuras. Moisés lhe perdoou, mas Arão teve de quebrar o bezerro de ouro, trazendo à terra a verdade do alto, dando a cada homem a certeza de que só o amor constrói os altares e as estatuetas nada são diante da eternidade da alma. Acompanhamos Arão vivendo nos tabernáculos como sacerdote. Encontramos Moisés e Arão no livro Levítico, em cujas páginas várias orientações são dadas sobre bebida e comida. Entendemos que a tarefa de Moisés e de Arão, seu companheiro, foi de orientar o povo do Egito. Quantas regras foram dadas a Moisés até sobre higiene. Conhecendo a vida de Moisés, penetramos na de Arão e sua família, percebendo como afloram as imperfeições do homem, mesmo sendo ele um sacerdote. No livro Números, capítulo 12, versículos 1 e 2, encontramos murmurações de Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Porventura o Senhor falou só por Moisés? Não nos falou ele igualmente a nós? A vaidade outra vez toma conta do homem e nessas passagens surge o trabalho dos mensageiros do Senhor, tentando aplacar a maledicência e o mal-entendido entre as pessoas que possuem missão. Nesse capítulo vemos o desespero de Miriam, julgando-se castigada por Deus. Ela contraiu lepra e foi posta fora do templo, mas o povo em oração pediu perdão para ela. Essa mesma Miriam teve com Arão posteriormente uma bela tarefa através da bênção da reencarnação. Vamos encontrar ainda Arão em vários versículos do Antigo Testamento. Por eles nos é dado compreender a bondade divina para com os espíritos missionários. Por outro lado, mostram-nos a luta que com frequência tem de enfrentar. Portanto, não devemos invejar o lugar de outro. Muitas vezes não estamos preparados para ocupá-lo. A vida de Arão é muito rica para o médium que deseja ser fiel ao chamado. Ali, defronte do palco, Arão surgiu à nossa frente com um rosto muito conhecido, mas aqui estou não para revelar vidas passadas, mas para narrar o que venho aprendendo na bela e abençoada Faculdade de Maria, onde chegamos graças às benditas mãos de Jesus. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 24. Arão, médium de efeitos físicos. Aproveitei o momento e perguntei a Corina: todos os irmãos cursam a faculdade? Eles a conhecem, mas só alguns levam adiante a oportunidade. Ainda bem que eu adoro esses cursos, porque deve ser triste deixarmos passar tão belo chamado. Deparei com um grupo. Eram conhecidos meus, cujos parentes aguardam ansiosos as mensagens. Corina prontamente me informou que eles estavam ali para aprender a psicografar. Luiz, muitos vivem pedindo para os médiuns mensagem dos filhos
e ficam zangados porque não as recebem. Não sabem o quanto é difícil para aqueles que partiram manusear a caneta física que é o médium. A maioria desiste logo no início. De que modo podem ajudar? Orando pelos seus entes queridos com a mais bela oração, a da caridade. Aí é que complica. Muitos temem o contato com os pobres. A caridade, Sérgio, é o único caminho da salvação. O caridoso é leal, compreensivo, humilde, trabalhador e desprendido. Ouvimos dizer que a mais importante é a caridade moral. Estou com Francisco de Assis. Quando lhe perguntaram qual das duas é a mais importante, ele respondeu: mas já dividiram a caridade? O caridoso não está preocupado em batizar seus atos. Ele apenas segue os preceitos de Cristo, que disse: bem-aventurados os misericordiosos. Observei ainda aqueles espíritos preparando-se para mandar suas cartinhas aos que ficaram. Irmã, também existem os que não gostam de escrever? Sim, Luiz. E muitos deles nem chegam a ensaiar as primeiras letras. Acho muito complicado, irmã Corina, este trabalho. Chegam até a invocar os espíritos, por desconhecerem a disciplina espiritual, julgam que é só chamar e serão atendidos. Os médiuns devem ser esclarecidos quando se julgam capazes desse trabalho. Ele é muito digno para não ser levado a sério. As mensagens surgiram na doutrina para tornar mais conhecida a doçura do bom Deus, ao qual ela se consagra como mensageira divina. Porém, note bem, mensagens de amor para mostrar àqueles que ficaram que Deus não mata. Quando transpusemos a entrada, acercamo-nos dos demais e me despedi de Corina, que se dirigiu para junto dos outros mestres. No salão iluminado,